Bom, então vamos lá. Se você tiver dúvida, novamente, é só você pegar e me perguntar a dúvida que você tiver. Você está me ouvindo bem? Beleza, então. Bom, na última aula, a gente estava falando sobre os fatores que interferem na análise termogravimétrica. Interfere o quê? Na análise termogravimétrica, tudo que a gente fala de interferência é na geração da curva. Porque a curva real, ela não é uma curva perfeitinha, ela é uma curva que apresenta é, esses degraus de perda de massa não muito claros. Por isso que quando a gente utiliza a derivada, muitas vezes a derivada auxilia na análise. O ideal seria que cada perda de massa fosse um degrau específico. Então, a gente viu que existem os fatores instrumentais. Quando a gente fala de instrumental, tem a ver com o equipamento. E os fatores que são características da amostra. Esses fatores característicos da amostra, eu acabei não falando todos, então eu vou dar uma revisada aqui hoje. Mas, de modo geral, os fatores instrumentais é o quê? É a variação da taxa de aquecimento. Por que varia a taxa de aquecimento? Porque na hora que você aquece, se você utilizar uma taxa de aquecimento muito elevada, o equipamento ele não dá conta de aquecer a amostra na mesma velocidade que um forno. A atmosfera do forno, porque muitas vezes o forno não consegue ter uma atmosfera ideal, e o porta-amostra, o tipo de porta-amostra. Isso a gente viu mostrando esses gráficos aqui na última aula, até que viu o efeito do porta-amostra, onde a gente parou. Bom, além dos fatores instrumentais, existe aqueles fatores que a gente diz da característica da amostra, um fator que é intrínseco ao tipo de amostra que você vai analisar. Por quê? Porque nessa técnica você analisa qualquer tipo de amostra, você analisa de uma argila, lá um barro, ou pode analisar casca de pão, por exemplo. Você pode analisar um material bem viscoso, petróleo, por exemplo, até um outro material que é uma pedra, qualquer, um granito. Então, qualquer tipo de amostra você pode analisar. E, lógico, se você analisa amostras tão diferentes, as características dessas amostras serão diferentes, ok? Então, aqui eu tenho a quantidade de amostras que você utiliza na análise. Por quê? Porque o equipamento ele te dá uma quantidade máxima, mas a mínima você pode utilizar uma quantidade muito pequena de amostra. A máxima está relacionada ao quê? Está relacionada à capacidade da balança. A balança tem uma capacidade máxima. E essa quantidade mínima é uma quantidade muito pequena. Então, você consegue fazer análise com quantidade bem ínfima. A solubilidade dos gases na amostra, porque existe algumas amostras que conseguem prender na estrutura gases, e esses gases podem interferir na análise. O tamanho das partículas, porque existe amostras poliméricas, que têm tamanho muito grande, existe amostras que se aglomeram, isso tudo vai causar diferença. A natureza da amostra, se ela está empacotada, ou se ela é um pó muito fino, se ela é um material muito grosso, aí vai de acordo com a característica da amostra. E a condutividade térmica, que isso aí está relacionado com o calor, tá? Que a gente, isso aí eu vou falar agora, para a gente fechar a nossa, a nossa, a nossa parte da matéria de análise termogravimétrica. Bom, então, só para falar da característica da amostra. Como eu disse para você, a quantidade de amostra que você analisa vai depender de cada equipamento, só que ela tem uma variação muito grande. Então, aqui, eu tenho aqui uma análise do oxalato de cálcio monohidratado, onde foi feito 3 análises, sendo que cada uma delas com quantidade diferente de amostra. Ó. O primeiro com 126 miligramas, depois dobrou essa quantidade para 250 miligramas e depois dobrou para 500 miligramas. Ou seja, essa aqui em relação à primeira é praticamente 4 vezes maior.
Então, o que se observa, de modo geral, é que quando você vai fazer uma análise, a maior quantidade de amostra implica numa temperatura inicial e final maior do deslocamento. Como assim? Ó? Se você observar no gráfico aqui, ó, na primeira amostra, a temperatura que ele começa aqui desidratado, sair essa água, começa aqui na faixa de mais ou menos 100 graus. Só que a temperatura final, ocorre um deslocamento aqui para um valor maior. Se você olhar para a primeira amostra aqui, essa temperatura, desculpa. Em relação aqui, essa primeira amostra aqui, nossa, mas não consigo fazer uma reta de jeito nenhum. Deixa eu só botar o apontador. A temperatura está aqui mais ou menos, em 200 e poucos graus, e na última amostra, ela dá uma variação aqui indo quase 250 graus. Isso ocorre porque uma quantidade maior de amostra provoca esse deslocamento nessas temperaturas. Novamente, se você olhar na última aqui, há um deslocamento. Então, isso é normal. A temperatura inicial e final, ela sofre um deslocamento. E esse deslocamento ele vai variar um pouco de amostra, mas ele interfere na sua análise. Ok? Por quê? Você, na hora de falar qual é a temperatura que ocorre a decomposição térmica lá de determinada espécie lá, você não tem uma precisão muito grande. Aí você fala, mas qual é a quantidade de massa ideal? Não existe essa quantidade. Por isso que toda vez que você vai falar da sua análise, você tem que dizer qual foi a massa que você utilizou da sua amostra. Ok? Aqui nesse outro termograma, eu tenho aqui uma amostra de CuSO4. Uma eu peguei 0,4 miligramas, ou seja, 426 microgramas, e a outra 18 miligramas. Então, dá uma variação aqui de 3 casas, aqui, quase 3 ordens de grandeza. E aí, quando você analisa, a minha amostra com maior quantidade de massa, olha só, ela não mostra de direito essa perda aqui, Por quê? Isso é um efeito que acontece sempre. Na hora que você utiliza uma massa muito grande, reações intermediárias às vezes não aparecem. Enquanto que quando você usa uma massa muito pequena, fica mais claro ver o degrau aqui. O que é esse degrau aqui? Esse degrau é porque você não perde as 5 moléculas de água de uma vez. Você vai perder 2 e depois você perde 3. Então, esse degrau está relacionado com a perda parcial. Por que ocorre isso? Se você lembrar, o CuSO4 pentaidratado, ele forma um complexo octaédrico. E esse complexo octaédrico, que ele vai ter seis ligantes aqui, 5 águas e um SO4, com cobre, ele migra para uma fase intermediária tetraédrica. E essa fase tetraédrica é o momento que você perde 2 moléculas de água. Ok? Então, é um degrau que não aparece, por quê? Porque é uma reação que ocorre de uma forma muito rápida. Então, se não tiver uma quantidade de massa pequena, ela não vai aparecer na sua análise. Beleza? Bom, continuando aqui. O efeito da forma da amostra. Como eu falei, cada amostra você tem de um jeito. Então, você tem a amostra na forma de filme. O que é filme? Filme é quando eu tenho um tipo de amostra que faz ligações que consegue sobrepor uma superfície toda, de forma bem... É igual aquele filme plástico, aquele polímero que eu revisto lá os alimentos. Ok? Então, ele é uma superfície toda fechada. Eu tenho o pó fino. O que é o pó fino? É um pó pulverizado. E o pó compacto. O que é o pó compacto? É você compactar a sua amostra.
O que vai interferir nisso aqui? O filme e o pó compacto vai fazer com que a capacidade de distribuição da temperatura na amostra seja limitada. Por quê? Porque, primeiro, no filme, você aquece, a parte superficial vai aquecer, mas a parte inferior vai levar um tempo para aquecer. Então, a amostra ela não atinge a temperatura ao mesmo tempo, assim como no pó compactado. Já no pó fino, que não está compactado, ocorre a penetração da atmosfera aquecida dentro desse pó, fazendo com que a distribuição de temperatura seja mais homogênea. Isso resulta em que, quanto mais homogênea a distribuição de temperatura, mais definido é o degrau de perda de amostra. Quando há um gradiente de temperatura muito grande, o meu degrau ele não fica muito bem definido, ok? Lembrando, quanto mais definido, melhor o resultado da análise, ok? Então, quando você tem um material na forma de filme, você já sabe que ele vai ter esse problema. E o que você, como operador, faz? Você usa uma taxa de aquecimento mais baixa, para dar tempo de estabilizar ali a temperatura. Porque se você usar uma taxa muito alta, não vai ter uma definição do degrau. Qualquer dúvida é só perguntar, tá? Bom, continuando. O efeito da natureza da transformação. O que é a natureza da transformação? É se vai haver processos endotérmicos ou exotérmicos. Só lembrando, exo é aquele que libera calor durante a reação, e endotérmico é aquele que absorve calor na reação, ok? Então, quando eu tenho aqui a minha reação, o que vai acontecer? Na análise termogravimétrica, esses processos aqui, eles não são muito claros, eles não aparecem de uma forma muito clara. E aí, fica um pouco difícil, às vezes, você verificar o que está acontecendo. Mas, de modo geral, o que acontece? Quando eu tenho um processo exotérmico, a quantidade de calor liberada pela amostra, ela costuma ser suficiente para elevar a temperatura daquela reação em cerca de 10 graus. E isso faz com que haja um deslocamento da temperatura, que inicia e finaliza o processo reacional. Já quando eu tenho um processo endotérmico, é o contrário, a temperatura tende a baixar naquela faixa que está ocorrendo. E aí você tem um deslocamento, ok? Um deslocamento aqui, ó, da temperatura. Então, ela diminui a temperatura um pouco, fazendo com que a temperatura inicial e final se desloque. Então, esse é o processo mais comum que acontece. Aqui, ele mostra que para essas três reações, os processos exotérmicos, e mostra uma reação no ar e no N2. Por quê? Porque o processo exotérmico aqui, quando eu faço em atmosfera de ar, ele é mais evidente de quando eu faço em nitrogênio. E aí, no ar, ocorre a formação de um degrau aqui não definido, que é relacionado a essa variação de calor da amostra, ok? Bom, aí, nas aplicações, são várias, olha só. Isso aqui, a norma ASTM, é American Standard American Standard Material, que é a norma da Associação Americana lá de materiais, onde ela é utilizada pelas empresas toda vez que vão fazer algum tipo de análise padrão. Nesse caso aqui, a análise é da determinação de umidade, ok? Em alguns materiais, até a formação de cinzas. Olha só, o que é a formação de cinza? É você decompor o material todinho até que ele vire uma fuligem, ok? Aí aqui ele mostra o ensaio, como é que é feito. Claro que o processo de liberação de umidade, ela vai ocorrer até uns 200 graus Celsius, seria até aqui assim mais ou menos. Depois vai haver a decomposição térmica do polímero, que forma material,
que vai gerar um material de negro, que a gente chama de negro de fumo, que é essa parte aqui, até que gera. Negro de fumo é uma mistura de monóxido de carbono com CO2, um pó preto, até que ele vai formar simplesmente carbono, que é a cinza. Ok? Então, essa STM, ela é padronizada, o que, que ela vai determinar para você? As condições que a análise deve ser feita, desde a quantidade de massa até as temperaturas que você vai utilizar para determinado ensaio. Tá? Aí eles padronizam e toda vez que você vai fazer uma análise, você segue a STM, ok? No caso aqui foi feita de um óleo, tá? Então, o óleo é um polímero orgânico, tá? Esse polímero orgânico pode ser natural ou mineral, mas ele reage e, inicialmente, ele vai ter uma perda de água, depois ele vai ter ali a sua decomposição do polímero, formando ali água mais CO2, mais alguns complexos orgânicos de alta temperatura, até que chegue aqui formar só carbono. Aqui eu tenho que a gente já fez, né, que é um ensaio de hidratação e desidratação, tá? Ele mostra aqui a diferença quando eu aqueço ou quando eu resfrio a amostra. Por quê? Porque eu posso fazer essa análise se eu quero ver a liberação de água, ou seja, o processo de desidratação. Eu vou fazer ele aquecendo. E aí, quando eu vou aquecendo, ele vai ter uma curva de aquecimento. Ou eu posso fazer o mesmo ensaio resfriando. Eu aqueço a amostra, garanto que ela está sem água, aí eu venho resfriando na atmosfera. Aí ele vai absorvendo a umidade e aí ele mostra aqui nessa pontilhada aqui. Você pode ver que há uma diferença de temperatura da amostra durante o aquecimento e durante o resfriamento. Isso é normal acontecer, tá? Esse aqui é um outro ensaio. Aqui também a desidratação e a redução do óxido de ferro. O que é redução do óxido de ferro? Reduzir é ferro. Como que eu faço isso? Eu tenho que fazer essa análise numa atmosfera ausente de oxigênio. Por quê? Se tiver oxigênio, ele não vai reduzir, ele vai continuar oxidando. Porque a reação normal do ferro é para ele oxidar. Mas se eu tirar a atmosfera de oxigênio, deixar, por exemplo, no caso ele fez com hidrogênio, eu vou provocar esse processo. Aí eu faço um ensaio e vejo qual é a temperatura que ele sofre a redução. Ok? Da mesma forma, posso fazer com outros metais. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Eu vou fazer um exercício daqui a pouquinho, talvez fique mais claro no exercício. Aí aqui eu tenho, aqui foi só a determinação aqui, as temperaturas que foi ocorrido, a redução e liberação do oxigênio desses óxidos. Para que serve isso? Para você saber quantos por cento de oxigênio que você tem na estrutura. Então, você consegue determinar aqui o percentual de oxigênio e, obviamente, se você sabe o percentual de oxigênio e as espécies que compõem esse material, ou seja, os outros metais, você consegue fazer análise quantitativa. Ou seja, você vai saber quanto de cada um você tem. Porque você tem um percentual de oxigênio, você consegue chegar até o percentual das outras espécies. Para isso, novamente, eu tenho que fazer uma atmosfera redutora. Porque se eu fizer uma atmosfera oxidativa, não vou conseguir determinar isso. E por fim aqui, eu acho que esse é o último, análise de polímero, estabilidade térmica. O que é estabilidade térmica de polímero? Todo polímero, seja ele natural ou artificial, preparado pelo homem, ele tem uma temperatura que ele se decompõe. Por quê? A maior parte dos polímeros, eles são de compostos orgânicos. Um composto orgânico geralmente vai resultar num material derivado de carbono
e libera lá os hidrogênios e os oxigênios, se tiver na estrutura, na forma de água. Então, você pode vir e fazer as curvas. Aqui não tem, eu tenho a curva para o PVC, que é o policloreto de vinila. Então, ele mostra que é uma curva mais complexa. Por quê? Porque dentro do PVC eu tenho cloreto, e esse cloreto forma estruturas intermediárias até a completa saída aqui. PMMA, que é o polimetacrilato de metila. Essa espécie aqui é o que origina um acrílico. O polietileno de alta densidade. O politereftalato, que é o Teflon, ok? Então, eu tenho todos os ensaios onde a temperatura final que ele se decompõe aqui, ó, vai ser a minha temperatura de degradação térmica da espécie. Ok? Esse aqui é um ensaio legal. Esse aqui não. Esse aqui. É um ensaio legal porque ele indica as espécies que estão na mistura, que a gente chama de blenda. Quando eu misturo vários polímeros diferentes, e ele, olhando, parece que é uma espécie só, ele pode ser decomposto na hora que eu faço a sua decomposição térmica. Por quê? Porque cada espécie tem a sua temperatura de degradação. Então, na hora que eu provoco a quebra das ligações, vai se separar as três espécies e cada uma vai se degradar numa temperatura diferente. Pode ter 2, 3, 4 ou mais espécies, ok? E, por fim, a cura de polímeros termofixos. O que são polímeros termofixos? Vamos entender. Os polímeros, eles são divididos em dois grupos, o que chama de termoplástico e o que chama de termofixo. Qual a diferença? O termoplástico é aquela espécie que você consegue fundir e reutilizar aquele polímero, ele volta à sua estrutura inicial, e aí você pode preparar novamente e reutilizá-lo. O polímero termofixo, ele faz ligações químicas que a gente chama de ligações cruzadas. Essas ligações, elas impedem que o polímero sofra fusão. É o caso da borracha de pneu. Quando você tem um pneu que você vai pegar e aquece ele não funde, ele decompõe. Ele vira cinza, mas não funde. Por quê? Porque ele é um polímero que a gente chama de termofixo ou termorrígido. Ele faz ligações cruzadas, e essas ligações cruzadas, elas são mais fortes e impedem que ele funda. Por quê? Para fundir, você tem que quebrar as ligações até o monômero. E aí, como você não consegue fundir, ele degrada. Só que, para chegar a formar esse processo que a gente chama de cura, ou seja, a formação das ligações cruzadas, normalmente ele é feito sobre aquecimento ou utilizando um catalisador. Por exemplo, você quando vai usar aquela araldite é um polímero termofixo. Você utiliza geralmente duas amostrinhas, onde fica ali essas amostras, uma é o catalisador e outra é a resina. Quando você mistura as duas, o que acontece? Você passa na superfície que você quer e ela começa a endurecer, ou seja, ela começa a formar as ligações cruzadas, que é a cura. Esse endurecimento, ele varia com a temperatura também, além do catalisador. Se você pegar só a resina e utilizar um catalisador e não utilizar catalisador, você precisa usar da temperatura. Ok? E cada uma delas, cada tipo de material tem uma temperatura diferente, e essa temperatura, a tendência é acelerar a cura com o aumento da temperatura. Só que pode chegar numa temperatura muito elevada e degradar a resina antes de curá-la. E aí você perde seu material. Um outro meio de fazer isso aqui é através de radiação ultravioleta. Quando você vai no dentista, o dentista, ele hoje não utiliza mais o que a gente chamava de amálgama metálica, que era amálgama de mercúrio. O dentista, ele utiliza uma resina
e utiliza uma fonte de ultravioleta que ele fica aplicando quando você vai fazer a obturação até endurecer, ou seja, até curar o polímero. É uma outra forma de fazer, porque não dá para a gente aquecer na boca. Se você tentar aquecer, você vai queimar. Então você usa uma cura por radiação. Ok? Perguntas? Posso continuar? Eu não vou falar desses efeitos cinéticos. Alguma dúvida? Então vamos lá, vamos fazer os dois exercícios aqui. Bom, o primeiro exercício, esse exercício, ele foi um exercício do ENAD. O ENAD é o Exame Nacional que é aplicado aos alunos que estão iniciando e concluindo o curso de graduação, tá? E esse ENAD, ele é o ENAD de Química de 2008. Então, o cara fala assim, ó, considere as curvas de análise termogravimétrica obtida para 4 polímeros. Aí eu tenho aqui, ó, o polietileno, que é esse aqui, essa curva azul, o polipropileno, que é a curva preta, o policloreto de vinila, que é a curva verde, e o politetrafluetileno, que é essa curva vermelha. Lembrando que esse politetrafluetileno é o Teflon, ok? Aí ele fala bem assim, com base na análise do gráfico, foram feitas as seguintes afirmativas. Primeira, o politetrafluetileno é termorrígido, pois apresenta a maior temperatura de decomposição. Lembrando o que é um polímero termorrígido? Termorrígido é aquele polímero que sofre ligações cruzadas e aí automaticamente ele não tem um comportamento de haver as quedas, os patamares de, de decomposição, de reações intermediárias. Ele vai direto para a decomposição térmica, ok? Aí no segundo ele fala assim, ó, o politetrafluoetileno se decompõe em temperatura maior que o ponto de ebulição, pois a energia de ligação carbono-flúor é maior que a energia de ligação carbono-hidrogênio. A cadeia ramificada do polipropileno contribui para maior temperatura de decomposição em relação à temperatura de decomposição do polietileno. O patamar observado na curva do policloreto de vinila, PVC, deve-se à liberação de ácido clorídrico, sendo este fato uma preocupação no seu processo de reciclagem. Estão corretas apenas as afirmativas. Aí ele dá aqui. Qual que você acha que é a resposta? Dá uma pensada aí. Para te ajudar, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar as fórmulas aqui dos polímeros. Ó. Então, ó, esse aqui, o monômero, que é a espécie que se repete num polímero, tem essa estrutura aqui, ó. Carbono, carbono, por isso que é polietileno. Ó. Carbono, carbono, hidrogênio, isso aqui é um etileno, ou eteno, né? Só que aqui ele quebrou a ligação e está livre aqui para entrar outra espécie dessa. Ó. Ela vai ligando e formando cadeia. O polipropileno, a diferença é que tem uma ramificação aqui, ó, nesse carbono secundário. O politetrafluoetileno, que é o Teflon, tem 4 fluos substituindo os hidrogênios. E o policloreto de vinilo é 2 carbonos, sendo que um deles tem a substituição do hidrogênio por um cloro. Aí é o policloreto de vinilo. Pensa em qual a opção aí que você marcaria. Vou dar um tempinho para você, tá? Vou dar um minutinho para você pensar.
Por que é D, Franciele? Hein? Me explica aí, por que é a letra D? Franciele, está aí? Então me explica, por que é a letra D? A letra D é o item 2 e o item 4. Bom, vamos lá então. A resposta. Oxe, desculpa. A resposta é D. Mas vamos lá entender por quê. Olha só. Primeiro, como eu te falei, o Teflon, que é o politetrafluoetileno, ele, quando você olha aqui, ó, ele se decompõe numa temperatura maior que o polietileno, tá vendo? A temperatura começa aqui, ó. Nossa, eu não consigo fazer linha reta de jeito nenhum. Vou botar aqui só para marcar aqui. Ó, ele começa aqui na faixa aqui de uns quase 500 graus, enquanto que o polietileno começa aqui abaixo de 200. Ó. O polietileno ele vai terminar aqui embaixo, próximo, mas ele começa na temperatura muito mais baixa. Aí ele fala que a temperatura do Teflon é maior porque a ligação carbono-flúor ela tem uma energia de ligação maior do que a do carbono e hidrogênio. E está correto. É só essa a explicação. Ele não é um polímero termorrígido, por quê? Porque não teria esse patamar assim, tá? Ele é uma curva quebrando direto. Então, a explicação é o carbono e hidrogênio. Bom, aqui, ó, a cadeia ramificada, a 3, que está errada, do polipropileno, contribui para maior temperatura de decomposição em relação ao polietileno. Se você olhar, ó, a cadeia ramificada diminuiu a temperatura e não aumentou. Por quê? Porque justamente essa ramificação tornou mais fraca a formação das cadeias, porque você não tem uma compactação ideal, igual acontece com o polietileno. O patamar observado na curva do PVC deve-se à liberação de HCl. Que patamar? Lembra que eu cheguei a falar para você? Ó, ele começa a decompor aqui, aí tem um patamar. Esse patamar aqui é o quê? É a liberação de HCl na forma de vapor. Por quê? Porque como o policloreto de vinilo ele tem esse cloreto aqui, ó, isso aqui sai na forma de HCl na hora que está decompondo a estrutura. Beleza? Bom, vamos fazer um outro exercício de outro tipo aqui. Tudo bem? Alguma dúvida, Franciele? Vamos fazer um da curva aqui, ó. O cara fala bem assim, ó. Curvas de TG e DTG, ou seja, análise termogravimétrica e a derivada da análise, lembra? De uma amostra de calcário obtida utilizando a alfa-alumina como suporte de amostra, com razão de aquecimento de 20 graus Celsius minuto, atmosfera de ar com vazão de 100 ml por minuto e massa inicial de 7 miligramas são mostradas a seguir. Aí você, claramente, você vê o seguinte, você tem uma primeira decomposição aqui, depois você tem outra decomposição aqui, por fim, uma última decomposição aqui. Aí ele fala, com base nessas curvas, calcule as percentagens de água de hidratação, óxido de magnésio e óxido de cálcio. Vamos primeiro entender o problema. Primeiro, o que é calcário? Calcário ele é um minério, né, que você encontra, um mineral que você encontra, que
ele normalmente ele vem na sua estrutura uma mistura de carbonato de cálcio, TaCO3, com mistura de carbonato de magnésio, que é o MgCO3. Normalmente, o percentual de magnésio é muito mais baixa que a de cálcio. Só que, como isso é uma amostra que está na natureza, ele vai ter aqui na sua estrutura, todos dois aqui, ó, uma quantidade X de quê? Água. Então, vamos lá, vamos entender aqui, hein? Se você observar, a primeira decomposição começa aqui, ó, em torno de 90, 80 e poucos graus e termina ali em 150 graus. Essa primeira perda de massa aqui é relativa ao quê? À desidratação, ou seja, a perda das moléculas de água. Então aqui, ó, você vai ter o quê? A saída de água. Quanto de água? Aí tem que calcular. Você sabe que foi utilizado 7 miligramas inicial, ou seja, aqui eu tinha 7 miligramas, ó. Então, parte dessa quantidade de água foi perdida aqui. Se você observar, a temperatura aqui da derivada deu em torno de 120 graus, mais ou menos. Ok? Aí ele terminou de sair a água, sobrou o quê? Os dois carbonatos sem água. Aí ocorre a primeira perda de massa. Mesmo você não sabendo o que é, nessa primeira aqui, você vai ter uma noção por quê? O percentual de magnésio é o menor. E se você olhar, ó, a perda de massa aqui é bem pequenininha, ó. Então, aqui ocorreu o quê? Ó? Ocorreu a decomposição do carbonato de magnésio, MgCO3, dando origem ao quê? Dando origem ao óxido de magnésio, MgO, e liberando CO2 na forma de um gás. Ok? Tudo bem? Até aí? Alguma dúvida? Posso continuar? Bom, aí por fim, já que acabou aqui o magnésio, sobrou o quê? O carbonato de cálcio, que é essa terceira perda de massa aqui, ó. Eu vou ter o CaCO3, se decompondo e formando o CaO mais CO2, que é liberado na forma de gás. Aí aqui no final, o que que eu vou ter? Aqui no final eu vou ter os dois óxidos, o óxido de magnésio e o óxido de cálcio, porque eles são sólidos, os dois misturados, ó. Alguma dúvida nas reações? Então, aí, daqui para frente, o que que tem que fazer? Só o cálculo. Por quê? Porque ele disse aqui a quantidade de massa de cada uma das perdas, ó, 1,40 miligrama na primeira, que é a saída de água, 0,306 na segunda e 2,069 na terceira. Aí a gente faz as contas, ó. Nesse caso, ó, como eu tenho aqui já definido que a primeira é desidratação, a segunda é decomposição térmica do carbonato de magnésio liberando CO2, e a terceira da decomposição térmica do carbonato de magnésio liberando CO2, o que que eu tenho? Na primeira de água, ó, eu tenho que 100 miligramas da minha amostra, aqui, era a quantidade total que eu tinha.
Desse total, quanto que foi liberado? 1,04 miligramas. Se eu pegasse para calcular o percentual 100 miligramas, quanto que eu iria haver de perda? Aí você faz a conta aqui, ó. Essa conta você multiplicaria aqui um pelo outro, aí você teria aqui que o percentual seria 100 vezes 1,04 dividido por 7. Ok? Aí eu vou ter aqui a resposta final igual. Tem que fazer as contas aqui. Eu não botei aqui, achei que tinha colocado ali a resposta. 14,86%. Isso aqui foi o percentual de água que foi liberado. Arredondando, tá? Entendeu a conta? Como é que faz, Franciele? Alguma dúvida? Se você quisesse, poderia também fazer assim, ó. 7 miligramas são 100%. 1,04 vai me dar quanto? X. Vai dar o mesmo resultado, tá? É uma outra forma de fazer. Como assim? Fazer a regra de 3? Ó, só multiplicar, ó. Eu fiz aqui, ó. 100 vezes esse aqui, dividido por 7. Eu não entendi. Ah, tá. Montar aqui a outra? Não, seria uma outra maneira de fazer, ó. Seria 7 miligramas, né, a massa total. Isso aqui equivale a 100% da minha amostra. 1,04 miligramas vai equivaler a quanto? X. Esse X vai ser igual a 100 vezes 1,04 dividido por 7. 100 vezes 1,04. Ixi, aqui já não dá para escrever. Dividido por 7. Ok? Beleza? É duas maneiras de fazer que dão o mesmo resultado. Aqui, eu calculei baseado o quê? Massa da amostra, massa total da amostra, perda de massa. Que é usual fazer assim. Por que que é usual fazer assim? Porque às vezes, calculando com o percentual, você vai ter que calcular duas vezes. Beleza? Bom, a segunda conta, ela já é um pouquinho, você tem que considerar algumas coisas. Você tem que considerar o quê? A reação. Por que que tem que considerar a reação aqui? Porque nessa aqui, eu vou ter a quantidade em mols que vão interferir. Então, eu tenho que montar a reação primeiro e ver se está a proporção de 1 para 1. Que esse caso aqui, para cada... Aqui faltou um CO3 aqui, ó. Para cada 1 mol de MgO, CO3, eu vou ter 1 mol de MgO formado e 1 mol de CO2 liberado. Para transformar de mol em gramas, o que que eu faço? Uso a massa molecular. Ó. A massa molecular do MgOCO3 é 84,32.
do MgO 40,31 e do CO2 44,01. Tudo bem até aí? É aquela equação que eu mostrei antes de perda de massa. A primeira coisa que tem que fazer é saber a equação. Beleza? Aí, feito isso, você vai fazer a estequiometria. Como assim a estequiometria? Ó? Você sabe que você lá na sua amostra, olha só, você nessa liberou essa quantidade aqui de perda de massa, 0,306. Se eu passar aqui tudo para miligramas, olha só, eu sei o seguinte, que eu tinha, eu sei que essa quantidade aqui é referente ao CO2, porque é a perda de massa, tudo bem? Então, ó, aqui é MgO, por que MgO? Foi o que ficou. O carbonato não saiu, não decompôs nisso aqui, então ficou MgO 40,31 para 44,01 de CO2, aqui é CO2. Então, se fosse na proporção de 1 mol para 1 mol, seria essa quantidade liberada. Mas como não foi, o que eu liberei foi 0,306, quanto que isso equivale? Esse valor aqui. Faço aqui a minha regra de 3, eu vou ter aqui a minha quantidade, ó. 40,31 vezes 0,306 dividido por 44,01. Ok? Essa aí é a estequiometria direto. Dúvidas? Se eu fosse calcular a partir da massa total, também dá certo. Só que aí, o que acontece? Eu teria que utilizar, ó, da quantidade total, que seria esse cálculo aqui de cima. Eu acho mais fácil fazer assim. Ok? Aí, ó, essa quantidade aqui foi a quantidade de MgO liberado. Se eu for calcular o meu teor, o que eu tenho que fazer? Eu pego a minha quantidade, essas 7 miligramas, foi a massa inicial colocada. E pego a massa que sobrou de MgO. Divido essa aqui por 7, multiplico por 100. Vai me dar o meu teor. Ou seja, fazendo em regra de 3, 7 miligramas é o total. De 7 miligramas, 0,280 seria 0,280 do magnésio, do óxido de magnésio. Se fosse 100 miligramas, X. Então, aqui eu divido, eu vou chegar aqui no percentual de 4%. Porque ele pediu o teor. Dúvidas? Achou muito difícil? Porque aí é estequiometria. Lembra aqueles cálculos de estequiometria? É igualzinho. Novamente aqui, você pode usar esse mesmo princípio aqui, ó. 7 miligramas, se quiser. Ó, é uma outra forma de fazer a mesma coisa. 100%. Qual é a quantidade de magnésio? 0,280. 0,280 o percentual. Vai dar a mesma coisa, tudo bem? É questão de interpretar, não é difícil, realmente não é difícil. Só que o mais difícil é você enxergar as reações. Eu, né, aqui como nessa matéria a gente só está vendo assim os princípios básicos, a minha tendência são repetir reações que vocês estão vendo, que são reações usuais, vamos botar assim. É difícil quando pega uma reação que você não sabe, não tem ideia de como que é, aí é difícil. Bom, a próxima conta é igualzinha à anterior, só que nesse caso é para o carbonato, ó. O carbonato de cálcio, que vai formar o óxido de cálcio, e o CO2, na proporção também de 1 mol cada um,
que vai me dar essas massas aqui moleculares. Faça a minha conta. Se eu tenho 56,08 para 44,01, eu sei a massa que foi liberado de CO2, que foi 2,069, vou calcular a massa de óxido de cálcio, que é 2,66 miligramas. Só multiplicar aqui, ó. Aí, 2,66 miligramas, se eu quisesse fazer ali, ó, seria... Perdão. Se eu quisesse fazer aquela conta, ó, eu pegava que 7 miligramas é minha massa total, ou seja, 100% da minha amostra. (2,66) vai me dar o valor de quanto? A percentagem que eu quero. Que é a mesma coisa que utilizar 7 miligramas é a minha amostra total. 2,666 é a quantidade calculada. Então, 100 miligramas me daria o teor lá, que é 37,66. Ok? Perguntas? Dúvidas? Nada? Bom, esse aqui é um outro problema. Eu vou começar a fazer isso aqui para você e vou deixar para você fazer, que a gente corrige na quarta, ou se você não entender, a gente corrige depois. Mas é igualzinho o anterior, com a diferença do seguinte: eu não dou o termograma aqui, ó. O que é o termograma? Essa. Desculpa. Essa curva aqui não foi dada. Então, aqui nesse caso, ao invés de dar o termograma, o que eu tenho? Ele fala assim, ó, eu tenho um composto que é o carbonato de bário, 2H2O, que se decompõe em duas etapas, de acordo com a tabela abaixo. Ele dá essa tabela aqui. Ele usou uma massa inicial de 4,5 miligramas. Determine um intermediário e o resíduo final formado. Ele quer que você faça os cálculos e indique qual é o composto final. Determine os voláteis e apresente os cálculos. E ainda faça o esboço do termograma. Bom, aí eu vou fazer o esboço aqui, para você já ter uma noção de como que faz, hein? Então, ó, só para a gente ter a noção, aqui, o termograma ele vai ser como? Ele vai ter um eixo X aqui, que normalmente é a temperatura, que eu vou botar aqui em graus Celsius, ok? E aqui, o percentual de massa que está sendo liberado, ok? Que ele me disse aqui, essa variação aqui, ó, variação da massa em miligramas, ok? Então, ó, ele fala o seguinte, que é o carbonato de cálcio 2H2O. Se for o carbonato de cálcio 2H2O, qual vai ser a primeira perda de massa, hein? Qual que você acha, hein? E ele te diz aqui a faixa de temperatura, entre 100 e 200 graus Celsius, hein? O que sai nessa temperatura normalmente? Exatamente, a água. Então, você marcando aqui, ó, 100 graus aqui, 200 aqui, 300, 400, 500, vou botar aqui 500 aqui porque vai precisar, 600. Bom, então, ó, ele vem aqui é o 100%, então ele vai vir, aqui ele começa a perder, e aí ele perde até aqui.
Mais ou menos, ó. E aí continua. Aí quando chega ali em 500 graus, ó, aqui então a primeira perda foi o quê? Saiu a água, desidratou, então ficou BaCO3, sólido, né? Mais água na forma de vapor que foi eliminada. Aí, quando chegou aqui em 500 graus aproximadamente, ele teve uma nova perda de massa, ó, que foi ali até cerca de 650 e terminou. O que foi essa outra perda de massa? Ele tinha, nesse caso, BaCO3. Qual foi a espécie que saiu aqui? Qual que você acha? O que aconteceu? Carbonato se decompõe geralmente em quê? Ó, nesse caso, ó, ele vai liberar CO2. Sai CO2 na reação de decomposição do carbonato e sobra o quê? Ó, saiu 2 oxigênio, ficou 1, ó, sobra o óxido de bário. BaO. Ok? Que foi essa segunda perda de massa aqui, ó. Então, esse aqui seria a primeira e esse aqui a segunda. Tá aí o desenho do seu termograma. Como você tem a variação da massa perdida em cada uma dessas etapas, e tem a massa inicial, é só fazer aquelas contas que foi feito no anterior, e aí você chega na mesma resposta aqui. Aqui estão as massas atômicas, tá vendo? Para você calcular a massa molecular de cada espécie, aí você chega na mesma conta, que é o que eu quero que você faça. Se você tiver dúvida, na quarta a gente tira a dúvida. Beleza? Pergunta? Então tá bom. Esse vídeo eu vou conseguir postar ele amanhã, tá bom? Aí você dá uma olhadinha, faz essas contas, porque é importante para você fixar. Tem uns outros exercícios que eu já deixei lá, entendeu? E aí a gente tira a dúvida na quarta. Tranquilinho? Beleza, então. Se não tem mais dúvida, por hoje é só isso, tá bom? Um abração para você, boa noite, querido. Tchauzinho.